Oi gente, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Renieri e esse é um canal que a gente conversa sobre livros. E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre a primeiríssima leitura minha de 2025. Primeiro livro que eu li e concluí lá já assim por meados de janeiro, porque eu demorei um pouquinho pra poder engatar na minha primeira leitura, que foi A Vida Impossível, do Matt Haig, que é o mesmo autor de A Biblioteca da Meia-Noite. Esse autor ficou muito conhecido com esse livro, A Biblioteca da Meia-Noite, que eu li uns anos atrás, tem um vlog aqui no canal. E apesar de ser um livro que gera muitas discordâncias, né, tem muita gente que ama, tem muita gente que detesta A Biblioteca da Meia-Noite, eu sinto que quando eu li, funcionou muito pra mim, conversou muito comigo no momento de vida que eu estava passando, no momento em que eu li aquele livro. Então, pra mim, ele teve um grande significado nesse sentido, né, de ter, enfim, ter tido uma correlação comigo de alguma forma. E eu entendo que pra algumas pessoas não funciona, né, como qualquer outro tipo de livro, nem sempre os livros vão agradar todo mundo da mesma forma. Mas falando da minha experiência com A Biblioteca da Meia-Noite, foi sim muito positivo. Vou deixar o link do vídeo aqui no card se você quiser saber com mais detalhes a minha impressão, o que foi que eu achei, por que me marcou tanto. E por conta disso, é claro, eu fiquei com altas expectativas pra ler outros livros do autor. Eu li um outro livro dele, que era um livro de textos curtos, que é bem, assim, rapidinho de ler também. Eu vou tentar deixar a capa aqui porque agora eu não me recordo direito o título do livro. E esse livro aqui, que é A Vida Impossível, saiu agora no final do ano de 2024 pela Tag e também veio pro Brasil, né, pela editora, acho que Bertrand Brasil, se eu não tô enganada, com outra capa, inclusive. Eu vou deixar a capa aqui pra vocês saberem qual que é. Então vocês já podem imaginar que por ter gostado do outro livro do autor, eu fui pra esse aqui com certas expectativas. E eu vou comentar com vocês um pouco agora sobre o que se trata essa história, um pouco das minhas impressões também, sem spoiler. Mas antes eu vou pedir pra você deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho aqui na internet. Também te convido pra se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo, gente, é de graça. E você fica por dentro dos próximos conteúdos aqui do canal. E também, é claro, vou te convidar pra me seguir lá no Instagram, no TikTok, os links ficam aqui na descrição. E por lá vocês também têm contato com mais conteúdo sobre literatura, o que eu tô lendo em primeira mão, vocês acompanham lá pelos stories. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, vamos lá então falar sobre A Vida Impossível, de Matt Haig. Aqui, como no livro anterior do autor, nós vamos ter uma protagonista que é uma mulher, só que no caso aqui uma senhora. Ela já tem seus 72 anos, se eu me lembro bem, e ela é uma senhora muito solitária. Ela é viúva, ela perdeu o filho, e ela não tem muitos amigos, familiares próximos. E ela é uma senhora que claramente passa, né, por alguns episódios de depressão, a questão da saúde mental dela que tá muito, assim, fragilizada, tanto pelo que ela passou no passado, né, pela sua vivência do passado, muita culpa que ela carrega sobre coisas que aconteceram na vida dela e também na família dela como um todo. Alguns arrependimentos, alguns questionamentos de como as coisas poderiam ter sido diferentes se ela tivesse tomado outras decisões na vida. Enfim, ela carrega consigo, assim, uma carga de sentimentos muito pesados que fazem, inclusive, com que a existência dela seja uma simples existência mesmo. Parece que ela não está, de fato, vivendo os últimos anos dela de vida, né? Então ela tá ali realmente só levando a vida, se alimentando mais ou menos, não tem contato com muitas pessoas, muito sozinha, quando ela vai receber, né, uma notícia chocante que vai mudar a vida dela pra sempre, que é o fato de que ela recebeu uma herança, e a herança nada mais é, gente, do que uma casa em Ibiza. Tipo assim, é o sonho de muita gente. Eu ia amar que chegasse alguém na minha porta, assim, um advogado na minha porta e falava: então, olha só, morreu alguém que deixou aqui pra vocês essa casa aqui de herança. Você ia largar tudo pra ir? Pelo menos passar umas férias? Eu iria, com certeza. Acontece o quê? Que essa senhora, ela vai achar muito estranho, porque ela não conhece ninguém que pode ter falecido e deixado, né, alguma coisa assim. Só que ela vai se lembrar, na verdade, vão lembrar a ela de uma amiga que ela teve de muitos anos atrás, ela que é uma professora de matemática. E aqui eu preciso voltar um pouquinho pra trazer um pouco do contexto da vida da Grace, que é essa senhora, pra vocês. Ela é uma professora de matemática, então os números fazem muito parte da vida dela, e ela dava aula no ensino médio. E o livro já começa com um aluno, um ex-aluno dela, na verdade, mandando um e-mail pra ela, porque ela foi uma professora que marcou muito a vida dele, e ele acaba escrevendo pra ela pra contar sobre a sua vida e sobre algumas questões que ele tá enfrentando. E é nesse momento que a história vai começar, porque é ela contando pra ele, né, sobre a sua vida, sobre como ela recebeu essa herança, né? E essa pessoa que deixou pra ela essa casa de herança foi uma moça que também deu aula com ela numa escola muitos anos atrás. Ela dava aula de canto, e era uma moça que também tava passando por umas situações um pouco delicadas na época, e a Grace dá pra essa moça um conselho pra que ela, né, sei lá, faça alguma coisa diferente na vida. Essa moça segue o conselho da Grace e por causa disso ela acaba parando em Ibiza, vive lá boa parte da sua vida, tem memórias inesquecíveis e conquista essa casa que ela decide deixar pra sua amiga Grace.
apesar de ela ter filha, né, enfim, ela deixa a casa para a Grace. Então a Grace vai, depois de muito titubear, tomar essa decisão de ir até lá, conhecer a ilha, conhecer essa casa, saber melhor como que é essa questão toda dessa casa que ela recebeu. Enfim, quando ela chega lá, gente, ela vai encontrar uma casa meio abandonada, sabe, as coisas meio que tipo de qualquer jeito, assim, e ela fica até meio decepcionada quando chega, porque é tudo meio decadente, realmente. Ela tava imaginando que fosse uma coisa assim mais, sabe, uau, sei lá, porque quando a gente fala de Ibiza, né, é destino de luxo de muita gente, né, tipo, aquela galera que vai pra tirar férias, pra ficar nos iates, pra participar de festas em boates, esse tipo de coisa. Só que ela chega lá e ela vai encontrar um cenário muito diferente do que ela tava imaginando, que faz ela se questionar muito sobre, será que o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu vim fazer aqui? E a partir daí, né, lá no primeiro dia já que ela começa a conhecer um pouco melhor dessa ilha, que ela vai ser introduzida às pessoas que fazem parte ali desse entorno, e ela vai também pra essa ilha muito com o intuito de descobrir o que foi que aconteceu com essa mulher, né, essa moça que fez parte da vida dela no passado, que foi uma amiga dela no passado, porque ao que tudo indica, né, pelo que ela recebeu ali de informação, essa moça morreu de um jeito muito suspeito. Então, boa parte também do interesse dela de ir pra lá é pra tentar entender o que aconteceu com essa mulher. E aí, quando ela chega lá, ela começa a conhecer algumas pessoas que conheceram, né, a amiga dela, que tiveram contato com ela, conviveram com ela por um tempo e que podem ou não ter algo a ver com o que aconteceu com ela, que fez ela desaparecer. Que algumas pessoas ali estão falando que ela morreu, mas será que ela morreu mesmo? Então ela começa a criar essas dúvidas na cabeça dela e passa a desempenhar essa busca pelo passado, né, pelo que aconteceu ali com a moça, e a partir daí ela vai tendo algumas descobertas, né, tanto com relação à ilha, quanto com relação às pessoas, quanto com relação a essa casa, a essa amiga dela que sumiu, e algo misterioso que existe escondido nessa ilha, que vai mudar a vida dela pra sempre, que mudou a vida da sua amiga e também de outras pessoas ali da região, e é só isso que eu posso falar de sinopse, né, do que você vai encontrar nesse livro. Aqui nesse livro, como no livro anterior do autor, né, a gente vai ter a questão da saúde mental muito presente, né, principalmente pela perspectiva da Grace, mas também de outras personagens, a questão da culpa, né, de a pessoa passar a vida inteira se arrependendo, assim, viver uma vida de culpa mesmo, se arrependendo do que fez no passado, sem superar, sem se perdoar. Então são assuntos assim que o autor vai trazendo nos seus livros, né, trouxe os seus livros anteriores, que ele vai trazer aqui também. Claro que, assim, cada um ali na sua diferente nuance, mas estão presentes aqui sim. Existem outros temas que o autor traz aqui pra nós, como por exemplo a importância da manutenção do meio ambiente, né, da preservação do meio ambiente, porque aqui a gente vai ter a história ambientada numa ilha que existe, né, uma diversidade gigantesca, né, uma biodiversidade gigantesca, que em algum ponto ali da história a gente vai ver que tudo isso está sendo ameaçado por um motivo X, sempre voltado, né, claro que tudo vai ter a ver, claro que como sempre tem a ver com a ganância, né, de algumas pessoas, de alguns, né, enfim, gente rica como sempre, mas o autor vai trazer aqui, né, esse assunto que também é muito importante, muito relevante, que a gente precisa cada vez mais, gente, eu sinto a necessidade, assim, cada vez que eu vejo uma história que vai tratar sobre a questão ambiental, eu penso que a gente precisa muito mais, assim, a gente precisa ter isso muito mais sendo batido na tecla, porque parece que não é o suficiente, né? A gente tá agora aqui no começo de 2025, o primeiro mês nem acabou ainda, e a gente já tem o presidente da maior potência do mundo mexendo os pauzinhos ali pra poder acabar com o Acordo de Paris, né? Que tem a ver ali com segurar os efeitos estufa, né? Os gases de efeito estufa, saindo da ONU. Assim, gente, uma coisa que parece uma distopia. Realmente parece que você saiu só parar numa distopia. E a gente precisa, cada vez mais, ter esse tipo de assunto sendo debatido, porque ano após ano existem catástrofes acontecendo pelo mundo, que todo mundo, né? Quer dizer, parte da população global quer atribuir é assim mesmo, sempre aconteceu desse jeito e tal. Então, assim, gente, a quem realmente interessa, né, quem realmente tem poder, não faz, assim, não é interessante que esse tipo de assunto seja debatido, que as pessoas tenham consciência do perigo pra poder escolher melhor os seus candidatos, escolher melhor quem vai te representar, quem vai tomar as decisões por você. E isso é muito grave, muito importante. Enfim, tô aqui divagando já, mas só pra dizer que, né, esse assunto tá presente aqui no livro também, de certa forma. E uma outra coisa que o autor vai trazer aqui no livro também é uma espécie de, né, como eu falei, a gente tem um mistério envolvendo essa moça, mas também tem uma espécie de, tipo, ficção científica que o autor vai desenvolver aqui também, de certo modo, que, assim, confesso, não estava esperando, então foi pra mim uma surpresa, né, eu não tava imaginando que fosse isso. E quando isso é apresentado no livro, eu confesso que eu fiquei meio, tipo, o que ele vai fazer aqui? O que é isso? E aí, conforme a história vai se desenvolvendo, você vai criando teorias do que pode ser, e assim, uma das teorias realmente vai se concretizar, né? Uma das coisas que você provavelmente vai pensar, vai se concretizar lá no final. E assim, apesar
apesar de tudo, eu não consegui gostar. Falando do livro como um todo, né? Eu não consegui me conectar com as personagens dessa história, principalmente a protagonista. Eu amo livros com personagens idosos, eu sou apaixonada, mas essa senhora, ela não conseguiu me conquistar, ela não foi cativante. Eu sei que tem muito disso tem a ver com o que ela tá passando na vida dela, mas eu não consegui me importar muito, sabe? E conforme a história vai avançando, e a gente vai descobrindo novos personagens, novas questões, assim, novos acontecimentos e coisas que o autor vai trazer pra história, eu tava imaginando que fosse ficar mais interessante, mas pra mim foi ficando, primeiro, meio confuso, depois meio mirabolante demais, e no fim das contas, assim, eu achei que foi... Quando eu entendi a história como um todo, eu achei que ficou chata, eu achei que a história foi chata. Então, eu achei que foi uma história enfadonha, sabe? Chata, pouco interessante. Eu não fiquei realmente estimulada, nem interessada pelo que o autor estava construindo aqui. E pra mim é mais em termos de história mesmo, assim, sabe? De enredo, de construção de história, de personagem. Algumas decisões que ele toma aqui dentro da história. E, enfim, não foi um livro que funcionou pra mim, essa é a verdade. E o mais curioso é que quando eu postei lá no meu Instagram, né, as minhas impressões do livro, sobre não ter funcionado comigo e por quê, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando que tiveram a mesma impressão, só preferiram não contar nada pra eu não ser influenciada, sabe? Mas foi aquele livro difícil de terminar, que você, sabe, precisa de um esforço pra acabar, entendeu? Eu só fui realmente até o final porque era o meu primeiro livro de 2025 e eu queria saber como o autor ia fechar essa história. Mas pra mim, no fim das contas, foi um livro que não funcionou, que eu achei bem chato, bem enfadonho, bem, sabe, assim, não deu certo comigo e eu fiquei até um pouco triste, sabe? Porque é um livro que eu tava com expectativa de gostar, porque eu já li outros livros do autor e curti a experiência, mas essa aqui, infelizmente, não foi pra mim e essa aí foi a minha primeira experiência literária de 2025, que não foi das melhores, preciso dizer. Mas eu acho que pra quem já conhece a escrita do autor, já lê outros livros dele, gosta desses temas que ele trabalha, pode ser que funcione pra você. Essa foi apenas a minha experiência, né, que não foi muito positiva, mas pode ser que pra você funcione. Então, fica aqui a sugestão. Se você acha que vai funcionar pra você, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você fazer a sua aquisição e ter a sua experiência aí com o livro, ver o que você vai achar. Mas, se você quiser uma recomendação de um livro extremamente bem escrito, que vai trabalhar diferentes temáticas e assuntos pra você discutir com quem você for ler, e enfim, vai fazer assim a sua cabeça criar um monte de pensamentos pensantes, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui de As Irmãs Blue, que foi um dos livros mais incríveis que eu li no final do ano passado. Esse aqui, sério, assim, você vai ter uma experiência incrível de leitura, então corre pra esse vídeo. E era isso, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse, muito obrigada por tudo, gente, um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!